Documentos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos mostram que Ian Osborne, um influente operador britânico ligado a Jeffrey Epstein, relatou ao criminoso encontros com figuras poderosas do Brasil em 2013. Em setembro daquele ano, escreveu: No Brasil, falei ontem em uma conferência de tecnologia, hoje com o Ike, amanhã e domingo com as famílias Marino, Itaú e Marinho, Globo, duas das três mais ricas e poderosas daqui. O e-mail não detalha o conteúdo das reuniões, mas sua simples menção em correspondência com Epstein levanta questionamentos. A Folha e o Globo publicaram matérias sobre brasileiros citados nos arquivos, mas, de forma sintomática, os Marinhos e Marinos não aparecem nelas. Osborne não é personagem secundário no mundo dos negócios. Investidor e consultor, construiu carreira conectado às elites de Westminster e do Vale do Silício, com clientes como Mark Zuckerberg e Madonna. Trabalhou para Michael Bloomberg, Yuri Milner, e foi conselheiro informal do ex-primeiro-ministro britânico David Cameron. Sua notoriedade, porém, está ligada a Epstein. Os arquivos indicam que atuou como intermediário entre o criminoso e bilionários da tecnologia e figuras políticas, oferecendo-se para organizar encontros com nomes como Peter Thiel, Shane Parker e Reid Hoffman. Em 2011, aos 28 anos, foi apresentado a Epstein pelo jornalista Michael Wolff e se dispôs a ajudá-lo a reabilitar sua imagem, poucos anos após sua condenação por crimes sexuais. Osborne trabalhava na DST Global e mantinha ampla rede no setor de tecnologia. Os documentos mostram que ele visitou ao menos uma vez, em 2012, a ilha particular de Epstein. O nome de Ike Batista também surge nos arquivos. À época, o empresário era o mais rico do Brasil, com fortuna estimada em 30 bilhões de dólares. Mensagens indicam encontros indiretos, mas Ike negou qualquer relação com Epstein. As revelações levantam perguntas ainda sem resposta. Qual foi o propósito específico das reuniões entre Osborne e representantes das famílias Marinho e Vilela Marino? Que informações foram compartilhadas durante esses encontros? Havia conhecimento, por parte das famílias, sobre a natureza das atividades de Osborne e sua relação com Epstein? Houve qualquer transação comercial ou acordo resultante desses encontros? Porque a mídia brasileira, incluindo a própria Rede Globo, não divulgou amplamente essa informação quando os arquivos foram liberados. Os arquivos indicam que Osborne era peça-chave na rede de relações de Epstein. Sua atuação no Brasil, em contato com algumas das famílias mais poderosas do país, amplia as dúvidas sobre o alcance dessa rede de influência. Na live do Café da Manhã desta quinta, Kiko Nogueira comentou sobre o caso. Esse cara veio fazer negócios no Brasil ou veio também tentar, com a Globo, limpar a reputação do Jeffrey Epstein? O que foi a natureza dessa conversa aí? Eles chegaram a se reunir, de fato, os Marinhos e o emissário do Jeffrey Epstein. Volto a dizer, não é um lobista qualquer, era o lobista do Epstein, tá? Qual o propósito específico das reuniões? Nós estamos falando de código de ética do Supremo. Vale para a Globo? Vale para a imprensa? Essas matérias malacas aí, o próprio Globo, o Anselmo Góes está dando uma nota lá sobre o fato do Ike Batista ter sido citado. E o Ike fala que não teve nada a ver com essa história, que não aconteceu a reunião e que, sei lá, não teve absolutamente nada do que foi sugerido nos e-mails, desses documentos novos que apareceram aí. Ok, só vale para o Ike, só vale para quem a Globo decide que é suspeita. A Globo em si, os donos, dos jornalistas até os acionistas, não tem nada a esclarecer para a sociedade brasileira. Estou fazendo perguntas retóricas que a gente sabe a resposta aí. Mas é curioso, porque eu gostaria de saber, não só porque eu sou jornalista, mas você não acha que, no caso desse tamanho, com os tentáculos que o Epstein tinha no mundo inteiro, os interesses, né, a coisa ali do tráfico sexual de menores, um cara que conseguiu montar um esquema de chantagem que pode causar aí, sim, uma derrota nos Estados Unidos nas eleições do midterm, não só por causa do Epstein, evidentemente, mas material radioativo, mas também porque cada vez que o Trump é citado, e ele é citado de uma maneira absolutamente estarrecedora, e a Globo se reúne com o emissário do Epstein. O que rolou nessas conversas aí?
A gente sabe que, né, o Epstein trabalhava de maneira a financiar muitos grupos de comunicação. Ele financiou a Palantir, que é do Peter Thiel, que é um dos gurus do governo Trump, um doente mental que fala no anticristo, tem uma perspectiva religiosa aí, da ascensão da inteligência artificial, dessas empresas das Big Techs, e o papel deles para combater o comunismo, o Estado, é guru do Elon Musk, que está citado também nos e-mails como um cara que se convida para conhecer a ilha do Jeffrey Epstein. E, como diria Paulo Lavigne, Viaro, queremos saber, né? Queremos saber o que tem lá. A Globo vive assim, numa posição olímpica de exigir, seja do Supremo, seja dos governos ali que ficam reféns das maldades e da agenda dos marinhos, sobre a necessidade de, sei lá, né, vir a público ajoelhar no milho e dever sempre para esses caras aí que se colocam como os chefões da parada toda, de um país inteiro. E no meio desse escândalo, repito, tenebroso, estarrecedor, né, de como esse cara conseguia, de um jeito muito insidioso, competente até, misturar elementos aí de decadência ocidental que a gente associa ao Império Romano mesmo, né? Bacanais, orgias, tudo ligado a, né, muito sexo e, claro, também ao que entendemos como a queda do Império Romano, segundo os grandes cronistas da época nos fizeram entender também. E esse caso do Epstein é a mesma coisa, da mesma natureza, com essa coisa também mística de uma ilha que a gente associa a um lugar offshore, ou seja, fora do alcance do território, onde pode-se tudo também numa ilha, uma ilha deserta, para que você levaria. Cara, todos os elementos aí de um cenário de debacle completo, né? Envolvendo os homens mais poderosos do mundo. E estão os marinhos citados, assim como os Marino, tá? CEOs do Itaú. E eu queria entender por que a mídia brasileira não menciona, tá? A resposta a gente sabe, né? Como é que se funciona também esse código de silêncio da máfia brasileira, da mídia. Mas é por isso que o DCM, entre outras coisas, é tão necessário também. Só nós estamos falando disso. Só nós, tá? E eu acho que o Brasil precisava saber, nem que seja para os marinhos, saírem dessa posição deles. A gente sabe como é que isso funciona na verdade. Eles são pessoas de carne e osso também, escrotos também, com uma agenda supostamente civilizatória, né, em nome do Brasil, mas impingiram durante anos e anos aí, pelo menos desde 65, a fundação da TV Globo, mas antes disso ajudar a derrubar o Getúlio. A gente sabe, né, o que é a Globo e o atraso que ela representa, inclusive no casamento com os americanos. Mas eu queria, sinceramente, entender se houve essa reunião e o que foi tratado nessa reunião. Acho muito difícil que ela não tenha havido. Acho difícil que não tenha havido. É um homem poderoso, a Globo sabia os bilhões que o Jeffrey Epstein, embora pedófilo, ele tinha no banco. Como diziam os romanos, o dinheiro não tem cheiro. E aí, os interesses passam a ser, assim, os mesmos. Não é mais uma coisa, né? Puta, vamos dar um jeito de dispensar o cara aí porque ele está no nosso pé. Não, não é bem assim. Provavelmente aconteceu assim, como aconteceu, provavelmente, um encontro com a família ali que controla a holding do Itaú. E por que não? Por que eles não têm que dar satisfação para nós, brasileiros? Por que eles estão acima disso tudo? Por que aí eles se colocam no papel sempre de
olímpico mesmo, de exigir do Supremo, agora o Código de Ética do Fachin, do ministro Alexandre de Moraes, nós vamos falar dessa palhaçada daqui a pouco também, mas, no mínimo, algo que, arrisco dizer, hoje a sociedade não engole mais facilmente.